Na edição de hoje, você confere também dicas para aproveitar as férias em eventos culturais. E já agora, com o primeiro destaque desta edição aqui do Sinal Aberto, hoje, 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completa 32 anos. A legislação foi um marco na proteção dos menores, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido para se garantir os direitos de crianças e adolescentes, que os direitos sejam respeitados. Sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com Ludmila Torres, que é advogada, especialista em Direito da Família e consultora da Comissão Nacional de Direito de Família do Conselho Federal da OAB. Doutora Ludmila Torres, obrigado pelo contato com a gente aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. É sempre muito louvável que vocês promovam a divulgação de uma legislação tão importante como é o Estatuto da Criança e Adolescente, esse marco de 32 anos. Eu tenho a impressão, doutora Ludmila, que ainda há, apesar dos 32 anos, mais de 3 décadas, ainda há alguns impactos de costumes, de hábitos, que fazem ainda que algumas atitudes que desrespeitam direitos de crianças e adolescentes sejam perpetuadas. A senhora também enxerga isso? Há ainda um avanço cultural para que o ECA seja colocado na prática na sua plenitude, doutora? Com certeza. Nós somos uma sociedade em construção, uma sociedade em evolução. O ECA é um marco importante no avanço da compreensão dos direitos das crianças e adolescentes, que gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, como qualquer outro ser humano. E ainda temos muito a avançar. As crianças são alvos de maus tratos, elas são negligenciadas na educação e com certeza, ainda o Estatuto vai enfrentar muitos desafios, como o que enfrentou agora na pandemia, quando as crianças ficaram mais expostas ainda a situações de maus tratos, situações de violência, o desafio da educação para que garantisse, no meio da pandemia, durante a pandemia, o acesso à educação, sobretudo nas redes públicas, o desafio foi enorme, e é o Estatuto que garante com que o Estado esteja sempre presente na garantia desses direitos fundamentais. Pois é, eu já vou acionar o Kleber Ferreira aqui, Ludmila. A gente faz essa entrevista comigo, Rubens Salomão, também com meu parceiro aqui, Kleber Ferreira. Porque, Kleber, eu tenho a impressão de que a gente, completando aí 32 anos de ECA, aquelas violências que, infelizmente, são tradicionais, elas fazem parte da criação de crianças e de adolescentes, na nossa cultura goiana, infelizmente, persistem. E aí eu estou fazendo buscas aqui, porque eu não estou me lembrando exatamente do nome de poemas de Cora Coralina. Tem uma parte da obra de Cora Coralina em que ela fala da infância, no interior de Goiás, e o quanto isso ainda é presente, Kleber Ferreira. E o ECA, completando 32 anos, ainda há muitos desafios, Kleber. Pois é, Rubens. E você ainda era uma criança muito nova quando o ECA, e a doutora Ludmila também, quando o ECA foi aprovado. Doutora Um ano, Kleber. Eu tenho 33, o ECA completando 32. Um aninho só eu tinha quando saiu o ECA. Pois é, vocês não têm noção o quanto nós ficamos felizes, formadores de opinião, advogados que militam nessa área da infância, do controle da violência contra criança e adolescente, promotores de justiça, delegados de polícia, mas nós ficamos tão felizes com aquilo. Assim, todos nós, da minha geração, os jornalistas, nós lemos o ECA e festejamos aquilo, foi o evento. E eu confesso à senhora, doutora Ludmila, que eu tenho uma frustração danada, não por ter feito a festa e ter tido a esperança, é por ver que o ECA não está saindo do livrinho. Muito lento. O que a gente pode fazer para acelerar aqueles direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, para que eles possam ser cumpridos, sobretudo, doutora, na questão da qualificação e da educação do jovem? Porque se investe na qualificação do jovem através de uma educação de qualidade para famílias de baixa renda, nós teremos uma sociedade melhor. Fecha as cadeias, acaba com a violência urbana, rural, enfim. Porque a saída é essa. E a gente viu a escola danificar cada vez mais a qualidade do ensino, a gente vê cada vez mais professores em greve discutindo salário, mas não discutem nunca a grade curricular,
o que está sendo ensinado, como ensinar, a qualidade de quem está ensinando, como motivar o jovem para a escola. Aí vem a pandemia, fica o jovem fora da escola 2 anos. O que a gente pode fazer para tirar do livrinho o ECA? Bom, eu agradeço a referência de Sinop, mas eu participo, não tenho nenhum problema quanto a isso. Eu tinha 11 anos quando o ECA veio e eu me recordo muito de como foi festejado pela própria educação, me recordo de fazer trabalho sobre isso, né? Ali com 11 anos ainda estava foi sobre uma festa, né, doutora? Foi um evento, assim, um evento. Tem uma que a gente memória falou, muito viva, e confesso que sempre a matéria dos direitos me chamava atenção, e o ECA me chamou muita atenção. Eu fiz direito para ser advogada e gosto do direito, então, realmente, esse dado histórico, eu falo que a história é realmente tão importante para a gente não diminuir os avanços, né? Porque senão a gente permeia a sociedade com um pessimismo que eu não acho que produzem os melhores frutos. Eu gosto mais do otimismo. Então, eu vejo no ECA um grande avanço social, legislativo, de conseguir dar clareza e trazer a proteção integral da criança num estatuto como é o ECA. Agora, sair do papel depende realmente de toda essa sociedade. Há muito ainda a evoluir. A educação também, comungo da sua opinião, a educação é o caminho. Enfrentar uma grade inteligente é imprescindível, por exemplo, que os direitos, né, das crianças estejam impermeados ali nas grades. É importante se olhar para a educação como um caminho de dignificar realmente a criança, de garantir naquela formação que ela tenha condição de ser um adulto eficiente, de ser um agente social que realmente devolva para a sociedade o que se espera. Mas ainda há muito a avançar, mas sob a sua provocação, eu realmente acredito que parte de nós, como agentes sociais, sobretudo formadores de opinião, não nos calar e não deixar de dizer que o ECA está sendo negligenciado. Eu acho sempre que a gente pode evoluir, mas eu prefiro entender que a gente já tem todos os instrumentos. A gente tem uma Constituição que garante, um ECA que está em consonância com a Constituição. Agora a gente precisa da sociedade e do Estado operando isso com eficiência, que é respeitando a educação, os professores, né? E eu digo porque o ECA, a existência dele, que garantiu que a educação pública, por exemplo, ainda com toda a deficiência, seguisse, né? Nós vamos viver esse apagão, né, da educação desses 2 anos, em todas as esferas, mas é o ECA que garante isso, é o ECA que clarifica, que traz a sociedade a discutir e dar mais luz à violência contra as crianças, né? Então, eu acredito que ainda temos que cobrar, não nos calar, cobrar do Estado, acionar, cobrar judicialmente, sempre que o direito da criança for negligenciado. Tá. Uma outra pergunta, doutora, eu vou torcer para que a senhora não tenha nenhuma demanda, que a senhora e os advogados que militam nessa área passem a conviver com essa situação da violência contra a criança como coisa do passado, escrever lá nas suas memórias aquilo que acontecia. Mas ainda acontece. Quais são os casos mais comuns que a senhora enfrenta? Olha, eu tenho muito esse enfrentamento, e nós que lidamos com o direito e com situações de violência, né? Delegados, promotor de justiça, polícia, os operadores de direito, advogados, juízes, a gente separa com a violência real. E às vezes as pessoas falam assim, mas hoje está mais violento do que antes. Não, a violência era muito presente, né? Era normal a correção da criança por violência, os castigos, que eram verdadeiras torturas, né? E isso ainda acontece. Ainda tem, a gente ainda vivencia a situação de abuso, ela é muito frequente, ela está impermeada em toda a sociedade, em todas as classes sociais, o abuso moral das crianças, que retira dela a possibilidade de uma boa formação para se tornar um adulto eficiente, a violência física, correção, tortura,
Nas escolas a gente ainda está vendo isso, a gente ainda se depara em noticiários com berçários, né, cometendo atrocidades no âmbito dos maus tratos e a pretexto de correção, a pretexto de educação, uma aberração. Mas ainda nós evoluímos na legislação, mas a sociedade ainda está a reboque. Bom, eu vou encerrar com a senhora, que o Rubens tem outras demandas para levantar com a senhora. Eu vou encerrar perguntando para a senhora qual é a sua esperança com tudo aquilo que o ECA prevê a curto prazo. A curto prazo, a esperança é que ninguém se cale mais. É assim que eu acho que tudo vai mudar. Rubens Salomão. Só fazer a referência, eu citei mais cedo, né, a questão de Cora Coralina, né, o poema Minha Infância fazia referência exatamente a essas violências que ela sofria e que eram tão comuns, mas que ainda são muito comuns. Qual é a estrutura, digamos, doutora, para que aquelas... e a gente que é goiano, né, do pé rachado, sabe, infelizmente, como isso acontece, são agressões verbais, físicas, que as crianças ainda sofrem, principalmente no interior do estado. Esse é um desafio ainda para o ECA? Parece ser tão básico, mas ainda é um problema? É um desafio até para as crianças entenderem, para as pessoas da sociedade entender que tem onde buscar, né? Nós temos, em Goiânia mesmo, nós temos a delegacia especializada, né, da criança e adolescente, o Ministério Público tem suas promotorias especializadas, nós, advogados, somos também preparados, vocacionados para assistir, a Defensoria Pública também, que é uma estrutura muito parceira, muito atenta a todos os direitos humanos. Então, a gente ainda está se deparando. A existência do ECA, ela não é profilática para curto prazo, ela é um remédio. A profilaxia, né, essa prevenção, ela vai vir realmente dessa estrutura de educação que tem que emprenhar toda a sociedade, entender que a criança precisa ser adequadamente cuidada e respeitada na sua dignidade, a ela ser olhada sempre sob o ponto de vista. A gente usa muito isso em demandas onde há violências psicológicas com crianças, sobre brigas de pais, por exemplo, e a gente se nutre do ECA também, porque é sempre o melhor interesse da criança que a gente vai ter que olhar, e não a expectativa do pai ou da mãe, né? Então, isso é o olhar integral para a criança que o ECA traz. E, olha, de verdade, é entender que é nas crianças, é na adolescência, que toda a formação de caráter, toda a expectativa de uma sociedade mais eficiente vai acontecer. Então, eu acredito realmente que o investimento nisso é que pode trazer uma sociedade mais equilibrada, menos violenta, mais eficiente. Doutora, o ECA também tem desafios para se adaptar a esse tempo digital, virtual, ou ele já tem a sua vigência, digamos que, adequada, né, a esses tempos tecnológicos, em que as crianças, inclusive, principalmente os adolescentes, estão bastante no ambiente virtual? Não, a gente tem um conjunto de legislação que consegue atender, né? Porque eu costumo dizer que, ainda que a legislação não esteja textual, tudo que não pode acontecer no mundo real não pode acontecer no mundo virtual. Então, aplicar a legislação. O ECA, sim, atende, as instituições estão preparadas para receber esse tipo de demanda. É um canal perigoso, os ambientes virtuais que não têm esse controle parental, da própria sociedade, ele é, sim, um ambiente perigoso para as crianças, e é por isso que precisa estar sempre bem olhado. Uhum. E nesse momento de pós-pandemia, me parece que a pandemia tem intensificado, né, a dificuldade para identificar e combater esses crimes domésticos, né? Muitas vezes essa agressão, enfim, né, os desrespeitos ao ECA acontecem dentro de casa. E a pandemia deixou as coisas mais presas dentro de casa. Que desafios também a pandemia trouxe para a execução do ECA, doutora? As crianças ficaram, né, mais expostas às violências. As pessoas também estavam emocionalmente mais enfrentando, né, seus medos, suas dificuldades.
a questão também das crianças estarem em casa e não na escola, né? Uma sociedade que terceirizou, às vezes, por demais os cuidados com as crianças e se viu precisando trabalhar e educar. Mas o ECA também atendeu. E eu sempre vou ter essa resposta, eu não gostaria de parecer repetitiva, mas é justamente a existência do ECA que faz com que o sistema não gere uma fissura que não seja possível contornar. Porque se a criança sai da escola, ainda que no ambiente virtual, a própria escola tem que comunicar, por causa do ECA, de que aquela criança não está frequentando, né? É dever dos pais levar as crianças para as escolas. E mesmo após esse primeiro período do fica em casa, do fechamento das escolas, a gente tinha as autoridades atentas a esse tipo de situação. Uhum. É isso, doutora. A gente tem assuntos a tratar, né? Vamos falar ainda mais sobre ECA. A Sagres aqui tem uma função muito importante a cumprir na área da educação, da juventude, e é um tema muito importante para a gente. A gente agradece por essa participação com a gente aqui, pela entrevista. Um bom trabalho para a senhora. Obrigada, parabéns pelo programa. Contem sempre conosco. É sempre importante levar esse tipo de informação para a sociedade. Obrigada. A gente conversou aqui com a advogada especialista, né, em direito de família, membro consultora da Comissão Nacional de Direito de Família do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.